Olá pessoal, meu nome é Lucas Bonella, eu tenho 24 anos, sou formado em Engenharia Química pela UFES e eu estou ao convite do Aixa aqui hoje para responder algumas perguntas que eles fizeram que eu espero muito que ajude vocês. Bom, vamos lá. Um pouco da minha trajetória primeiro, antes de eu começar a responder as perguntas. Eu entrei na UFES em 2014, em abril, e logo no primeiro ano eu já queria fazer mais coisas. A gente sabe que no começo assim, é um pouco difícil engatar em alguma coisa, que seja um projeto, que seja empresa júnior, que seja monitoria, alguma coisa, mas eu sempre busquei mais na minha graduação, eu sempre quis fazer algo a mais. E já no segundo período eu fui monitor voluntário de álgebra linear, para começar já a me envolver com mais algumas coisas e juntar as horas extras que são bastante importantes. Bom, terminando esse segundo período, eu saí da monitoria porque em 2015, que foi meu terceiro período, eu e mais 4 alunos do campus inteiro de Alegre fomos contemplados com a bolsa do projeto Jovens Talentos da Ciência, que foi uma prova que a gente fez em 2014, uma prova a nível nacional mesmo, e aí 5 pessoas do campus foram contempladas, eu fui uma delas, 3 foram do nosso curso, na real. E eu passei 2015 inteiro, então, acompanhando um projeto de iniciação científica. E aí eu aprendi um pouco mais sobre programação e tudo mais. E aí em 2016, eu terminei esse projeto dos Jovens Talentos e iniciei o meu próprio projeto de iniciação científica. Porém, como não tinha bolsa, mas eu queria continuar fazendo algo, eu fiz um PV, que foi um projeto de iniciação voluntário, em que eu passei 2016 inteiro fazendo esse projeto também na área de programação, na área de simulação. Beleza. Em 2000, acho que foi em 2016, não lembro também, eu entrei no CREA Júnior como trainee de RH, e aí depois eu passei por coordenador de RH, fiquei pouco tempo porque estava já na época de final de curso, eu queria focar mais no meu TCC e tudo mais. E eu também sou um dos cofundadores da empresa Júnior, da Cinética Júnior, que começamos a ideia lá em 2015, mas a gente fundou mesmo um pouco depois, e atuei como diretor de marketing aí durante quase 2 anos. Bom, a minha experiência de estágio começou em 2018/1, na verdade nas férias, né, em que eu fiz um estágio de verão lá em Vitória, na verdade foi na Serra, e numa empresa de metal mecânica. Então foi um estágio não remunerado, foi um estágio obrigatório, mas não remunerado. E aí o meu segundo estágio, que foi aqui na IBM, onde eu estou hoje, já não mais como estagiário, mas eu comecei como estagiário em setembro do ano passado, fiquei 3 meses estagiando aqui, e aí já foi um estágio não obrigatório, então ele tinha que ser remunerado. E formei agora em fevereiro de 2019. Bom, vamos às perguntas então. A primeira foi: qual foi a sua maior dificuldade ao terminar a faculdade? Bom, na verdade, a minha maior dificuldade não foi quando eu terminei a faculdade, porque quando eu terminei, eu já tinha sido contratado, porque eu fui contratado em janeiro e eu terminei a faculdade em fevereiro desse ano, então eu não tive dificuldade ao terminar a faculdade. Mas eu tive muita dificuldade no meu 10º período, que é quando a gente está procurando estágio, onde todo mundo aí em Alegre pelo menos procura estágio, porque não consegue estudar e fazer estágio ao mesmo tempo, ou salva raras exceções. Então eu tive muita dificuldade no meu 10º período a conseguir procurar um estágio, e a gente sabe como é difícil a gente formar e não estar dentro de uma empresa já para ser contratado, formar sem nada já em mente. Então a gente fica um pouco desesperado, né, de querer estar estagiando já durante a formação, porque quando a gente forma a gente já é contratado. Enfim, a minha maior dificuldade foi essa. Na faculdade recebemos poucas orientações sobre como fazer para procurar estágio. Como foi essa experiência para você e qual foi a sua maior dificuldade? Bom, a minha experiência procurando estágio foi bastante simples. Foi conturbada, mas foi simples. Foi simplesmente conhecer pessoas, ter um network. Então, inclusive, tem uma próxima pergunta que fala sobre isso. Então, ter um network e buscar bastante insights de vagas em empresas que normalmente têm estágio todo ano, ou todo período, até a cada semestre, né?
com estágios abertos. Eu sempre tentava todos os estágios. A maioria eu não passei, inclusive 90% dos estágios eu não passava. Então, mas eu tentava. Então foi difícil, mas dá tudo certo no final, não se preocupem. A minha maior dificuldade foi acreditar em tudo que eu tinha feito e acreditar que isso era o suficiente para eu conseguir um estágio. Porque quem já participou de alguns processos seletivos sabe como é estranho você estar numa sala em que todo mundo já morou 2 anos na Europa, todo mundo fez ciência sem fronteiras, todo mundo morou 1 ano nos Estados Unidos, tem inglês fluente, tem francês fluente, e você fica assim, tipo, e eu sou de Alegre. E você fica, não, você fiz empresa júnior, fiz isso, fiz aquilo, mas você sente que as pessoas sempre fizeram mais que você. Isso não é verdade. Se você se esforçou, se você se dedicou na sua graduação, tudo que você fez vai contar sim para o avaliador, e isso vai te ajudar sim a passar. Então acredite no que você fez, que vai dar certo. Bom, a próxima pergunta é: até que ponto o inglês foi importante ao procurar estágio? Então, no meu primeiro estágio, na empresa de metal mecânica que eu fiz lá em Vitória, na Serra, o inglês cobrado foi o básico mesmo, pouquíssimas coisas eu precisava saber inglês para fazer, foi um trabalho bem simples, foi um estágio simples. No entanto, aqui na IBM, por exemplo, eles cobram o inglês sim, até porque é uma empresa multinacional, então você não precisa ter um inglês fluente, mas você tem que ter um nível de inglês bastante avançado, até porque todos os treinamentos que eles dão pra gente são em inglês, os treinamentos online, né? O processo seletivo deles é em inglês, as provas são em inglês, durante a dinâmica, o material que eles dão pra gente é todo em inglês. Entrevista, eu fiz entrevista em inglês, então sim, foi... Inglês aqui não é nenhum diferencial, na verdade, inglês aqui é igual português, sabe? Tipo, é base, inglês e português aqui é base. Mas inglês é muito importante sim para procurar um estágio, e se você tem inglês avançado para fluente, é um diferencial muito grande, que com certeza vai ajudar vocês. Bom, a próxima pergunta foi: até que ponto o networking foi importante na sua busca por estágio? Bom, como eu já falei um pouco ali em cima sobre network, foi 100% importante. Na verdade, o meu primeiro estágio, né, lá na Serra, foi porque eu conheci uma pessoa que trabalhava lá dentro, e essa pessoa me indicou, e eu simplesmente fiz uma entrevista com o pessoal do RH e eu estava dentro, sabe? Foi 1 mês de processo e foi só uma entrevista e eu estava dentro. Então o network foi muito importante para eu dar esse pontapé inicial aí e começar a estagiar, ter o meu primeiro estágio. O meu segundo estágio, ter o network também foi muito importante, porque eu conheci tem uma amiga minha aí, né, da UFES, lá da minha sala, inclusive, a Maria, e ela conhecia uma pessoa que trabalhava na IBM, e aí essa pessoa falou com ela, tipo, o processo está aberto, tenta fazer, e não sei o que, acho que vai dar certo, acho que você consegue, blá. E aí ela falou: olha, eu tenho 2 amigos também que estão buscando muito estágio, que era eu e uma outra amiga nossa, e ela perguntou se posso falar com eles também e tal. Ele: não, claro, manda ver. E aí a gente acabou fazendo o processo. No caso, a própria Maria, que ficou sabendo, e a nossa outra amiga pararam no meio do processo, não quiseram continuar por motivos pessoais. E quando eu fiquei sabendo do processo, eu já fiquei assim muito feliz e procurei saber mais da empresa e acabei gostando cada vez mais e fui até o fim e deu tudo certo. Mas sim, o network foi 100% importante nos meus 2 estágios. A próxima e penúltima pergunta foi: quão importante a sua participação na empresa júnior, no caso a Cinética Júnior, foi para a busca de estágio e no desenrolar do processo seletivo para a IBM? Então, participar da Cinética Júnior foi assim, algo que eu agradeço todo dia, porque, cara, sem explicação, foi uma experiência muito incrível. Não ser da Cinética Júnior também, mas participar do movimento Empresa Júnior. Quem participa sabe, e quem não participe, por favor, passe a participar o mais rápido possível. É um movimento incrível, te traz muita experiência bacana, te traz muita bagagem para você poder conversar com os seus avaliadores, te traz experiência para você falar, mostrar que você sabe trabalhar em grupo, mostra o que você trouxe o que você conseguiu agregar na sua empresa.
mostra que você consegue trazer resultado, enfim, uma série de coisas que eu não consigo nem falar aqui direito, listar todas elas. Mas sim, foi extremamente importante. Inclusive, na minha segunda entrevista na IBM, que eu fiz duas, né? E a minha segunda, o cara perguntou bastante, o avaliador, sobre a minha experiência na Cinética Júnior, perguntou sobre resultado, perguntou como a gente fazia certo processo, como a gente fazia outra coisa. E aí, a gente que participou, consegue e tem assunto para conversar sobre isso. Então, foi bastante importante, sim. E a última pergunta dessa sessão, que foi, ainda na graduação, participou de outras iniciativas além da empresa Júnior? Bom, isso daí eu já falei lá na introdução, participei de projetos Jovens Talentos da Ciência, participei do CREA Júnior como trainee e depois coordenador de RH, participei de um PIVIC, que é a iniciação voluntária, participei de monitoria de álgebra linear, participava também de todas as palestras possíveis, mini cursos, semanas de engenharia química, enfim. Participei de bastante coisa e inclusive indico todas elas para vocês participarem. Bom, sem mais delongas, esse foi o primeiro vídeo, espero que tenha ajudado bastante vocês. Temos mais uma outra série de perguntas que eu vou responder num próximo vídeo e até mais.